Atenção. Opa, Nilton. Eu aqui, cheguei. Tudo beleza? Tudo em paz, você? Tudo bem. Aqui para mim sempre dá uma falhadinha na hora de começar aqui o cronômetro, nunca mostra É, direitinho, mas beleza, vamos embora. Eu estou confiando que está gravando aqui. acho que Ó, tá. Aqui tá mostrando que tá, cara. Manda pau. então, beleza. E aí, tudo bem? Tudo em paz. E aí? Tudo bem também. Então A aula vamos. meio laranja e divertida, cara. Não sei se você consegue se ver aí. Tá diferente. Não sei se é a luz do seu quarto. Não, tá tudo igual. O Espírito Santo acho que hoje tá te dando uma força extra. Cara, não sei, eu não tô me vendo, então vamos Depois embora. você vê, na gravação você vê. Bom, cara, mais um episódio aí, episódio número 12 dos nossos Já? já contatos insólitos, e o tema de hoje é os perigos do negacionismo, né, cara? O... Vamos falar um pouquinho sobre isso, também a gente consegue aí explorar um pouco esse assunto. Bom, o negacionismo veio à baila mais recentemente aí por conta da pandemia, né, cara? Só que, na verdade, não é uma coisa nova, né? O que eu me lembro, assim, pelo menos falando sobre negacionismo, assim, o primeiro grande boom desse movimento negacionista, a gente percebeu lá na década de 60 com a indústria dos cigarros, né, cara? É, Que a indústria se organizou na época, né, para contratar cientistas, né, para fazer uma contraprova em relação a toda a alegação que havia já na época, né, de médicos, né, alegando que o cigarro fazia mal, que causava câncer, etc. E aí a indústria se organizou, obviamente, com muito dinheiro envolvido, né, para tentar gerar uma contraprova ou alegações em contrário, né, e negando, como, né, não, na verdade, o cigarro não faz mal nenhum, o cigarro faz bem, etc. E isso, né, durou, essa polêmica, inclusive, eu lembro que durou até a década de 90, mais ou menos, quando teve lá um grande julgamento nos Estados Unidos, e os caras continuaram negando que o cigarro fazia mal, né? As grandes corporações, etc. Então, acho que esse foi o primeiro grande momento, né? De uma teoria negacionista. Aí depois, um pouco mais para frente, que eu lembro também, um movimento criacionista nos Estados Unidos, né, cara? Onde é, se negava, aliás, até, até hoje nega, né? até hoje. Né? Nega-se a teoria da evolução, né? E aí, por causa disso, alguns estados, acho que começou no Kansas, se eu não me engano, em alguns lugares aí começaram a ter essas aulas de criacionismo, né? Dentro das escolas, conseguiram lá uma instrumentação legal, fazer com que isso começasse a ser ensinado nas escolas, que é a ideia de que nega a evolução, né? E, na verdade, a criação teria que estar baseada na Bíblia e não em teorias darwinianas, etc. Né, cara? O aquecimento global também é um clássico, né? Da É, explicação. Então, principalmente a indústria petrolífera, né, cara? Acho que tem grandes interesses aí envolvidos, então tentam produzir uma série de documentos ou minar as informações existentes, ridicularizar algumas coisas, no sentido de dizer que não há aquecimento global algum, isso é um fenômeno natural, etc, né, cara? Então, assim, tem vários exemplos, né, cara, mas é assustador observar agora que, acho que por causa justamente das mídias sociais, né, cara, embora isso não seja um fenômeno novo, eu acho que a coisa se espalha muito mais rapidamente, né? é, E um assunto que eu acho que está atrelado à questão do negacionismo, e que a gente também pode discutir um pouco, eu acho que é a desinformação, né, cara? Uma coisa está atrelada à outra, né? é. Mas o que eu acho absurdo é essa questão de o negacionismo, por definição, né, ele não aceitar as evidências, né, não se aceita as evidências. O que a realidade está mostrando, eu não vou aceitar. E aí eu passo a negar, né? Eu É. prefiro a mentira, eu prefiro a ilusão do que aceitar a verdade, né, cara? Então é uma coisa muito curiosa. E acho que tem várias implicações aí filosóficas e principalmente psicológicas, cara, em relação a isso, que é legal a gente analisar, cara. Então, está aberta aí mais uma discussão. Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, cara. Não, legal. Você estava falando da indústria de cigarro, eu tinha esquecido completamente essa história e eu acho que é verdade. Eu acho não, se você falou é verdade, porque eu me lembrei, primeiro, teve um filme recente, assim, de uns 10 anos para cá, de um cara que ele era lobista da indústria do tabaco, um ator famosão, aí não me lembro do nome dele agora, mas acho que o nome em português é Obrigado por Fumar, alguma coisa assim. Que o cara era um gênio. Eu me lembro que ele falava assim: o Michael Jordan é pago para fazer cesta, fulano é pago para isso, eu sou pago para falar.
Então, ele tinha uma verve, uma maneira de convencimento que ele foi contratando que ele era bom e prestou serviços para a indústria tabagista, um pouco naquela época ali do julgamento, inclusive a indústria tabagista foi multada em bilhões de dólares, teve um monte de problema e tal. Mas você me fez lembrar isso. Eu acho que ali começou, junto com esse negacionismo oficial americano, a era, a gente costuma falar da era moderna dos discos voadores, vamos colocar a era moderna da desinformação. Exatamente, cara. É que hoje parece uma coisa muito moderna, da desinformação. O Trump popularizou, eu não sei nem se ele criou, mas ele popularizou a ideia do fake news, isto é, o que você falou não me interessa, é mentira porque eu estou dizendo a verdade, mas a desinformação como construção de marketing, inclusive, muito bem armada, vem dali, né? Eu acho que sim, pelo menos o mais popularzão, assim, até onde eu consigo me lembrar. Mais bem arquitetado, porque junta, é uma indústria gigantesca, poderosíssima, que movimenta bilhões no mundo inteiro e que tem no centro dos Estados Unidos, era naquela época as principais indústrias, pelo menos as oficiais, né? Então esse é um ponto interessante. Outra coisa, quando você me falou do ponto, olha aquelas coincidências, né? Viva Jung na sincronicidade. No nosso famoso O Caminho do Psiconauta, que eu já terminei, que eu recomendo para você e todo mundo, o que está lá? No capítulo 4, arquitetura dos transtornos emocionais e psicossomáticos. Ele dá uma geral em todos os transtornos, ele faz uma geral da psicologia. E o que eu descobri? Ele conta ali en passant que o grande Freud tem um texto chamado A Negação, em que ele usa esse termo negacionismo como quando o ego se sente em perigo. Ameaçado. Em risco, eu nego. A verdade é muito forte para eu aguentar. Eu nego. É melhor eu negar do que ter que enfrentá-la e superar. Então, tem esse componente psicológico também por trás, né? Ah, não, com certeza, né? Esse mecanismo de autodefesa, talvez, né, cara? Mas que, na verdade, é um mecanismo burro, né? Parar para pensar. E aí que nós vamos. Por que as pessoas fariam isso? Acho que tem vários motivos, né? Poxa, a primeira coisa que correu, que depois você me falou, medo, né? Eu tenho medo. Eu tenho uma estrutura montada. Poxa, se tudo isso que eu construí não for verdade, cacete novo, será que eu tenho condição? E como é que eu fiz? De novo, vem aquilo que a gente já conversou e que eu acho que é sempre uma pedra angular. Nível de consciência vinculada a nível de ignorância / conhecimento. Se eu conheço muito pouco, eu sou muito volúvel para as ondas de desinformação que vem por aí. Para ter flexibilidade, inclusive, né, cara? Exato. E até para construir conhecimento, para ter argumento para questionar. Exato. A desinformação, o baixo nível de conhecimento é terrível nesse aspecto, né? E outra coisa também, você falou da parte do aquecimento global, e eu me lembro de outras coisas também. Puxa, quando surgiu a camada de ozônio, tal, metade do mundo, isso não existe, isso é uma balela, não tem nada a ver. A ciência é muito alvo disso, né? Pelo pessoal que reforça o lado religioso e vice-versa. O que os dois têm em comum? Os dois têm em comum quando caem na vala do dogma, do dogmatismo. Exato. Isso não se questiona, ponto final. Porque a própria ciência, teoricamente, o método científico pressupõe o questionamento eterno das coisas. Mas não é tão simples assim. Não foi por acaso que o Thomas Kuhn escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas, para falar da mudança de paradigma. Não é uma coisa suave, vamos todos, comunidade científica, vamos mudar de pensamento. Não é na base da revolução. É preciso sair uma turma do pensamento mainstream para poder criar uma coisa até que as respostas sejam feitas. Então, não é fácil, né? Não. E agora, recentemente, cara, pensaram, inclusive, no nosso presidente e vice-presidente, querem negar que a Amazônia está em chamas. Não, as medições estão erradas, os satélites estão errados. Os satélites são de esquerda. Eles são de esquerda, eles não sabem ler direito. O racismo não existe no Brasil. Então, é complicado. Você falou da indústria tabagista, outra esfera que também ganhou muita popularidade, a negação do nazismo. Tem gente que até hoje nega o Holocausto, né, cara? O Holocausto, a negação do Holocausto, mais do que o nazismo, o Holocausto, Então, é incrível como consegue angariar um grupo de pessoas para fazer pensar nisso.
o mote foi aquele artigo sobre a vacina, né? Que tem esse movimento anti-vacina. Mas a gente começa a pensar, a gente começa a abrir o leque, é gigantesco. Mas o que a gente percebe, você deve perceber isso também atualmente, né? Lógico, a questão da pandemia trouxe à tona todo esse negacionismo de uma forma mais popularesca, digamos assim, né? E isso parece que fermenta onde tem confusão, né? Desinformação. De um primeiro momento, assim, a ciência é quem sai perdendo, né? Logo de cara, né? Ou seja, nossa sociedade está baseada na ciência, né, cara? Estamos aqui conversando hoje por causa da ciência, né? Então, o que para mim me causa mais estranheza é justamente isso, né? Como é que a gente nega uma coisa que, bem ou por mal, aos trancos e barrancos, né? Nem sempre acertando, muitas vezes errando também, mas de qualquer maneira é a base que nos faz estar aqui hoje, né? É a ciência, né, cara? E beneficiou tantas pessoas a ver movimentos como o movimento, né? Esse movimento anti-vacinas, cara, o movimento, a sociedade da Terra plana, né? Gente que nega. Bem lembrado, bem lembrado. É uma esfera, né, cara? Nosso planeta é uma grande esfera, né, flutuando no espaço, e eles negam isso de pé junto. Então, assim, é muito maluco, né, cara? Muito louco isso. Não bastam as imagens dos foguetes do seu amigo Elon Musk mostrando agora mês sim, mês não, que a Terra é redonda. Eles não acreditam. Olha, aqueles computadores, eles devem estar manipulados. Aquelas imagens estão manipuladas. É um efeito Photoshop. Aquilo não é redondo, não pode ser. Cara, e você percebe que é no negacionismo também que muitas teorias conspiratórias têm a sua origem, né? É um mecanismo psicológico bastante complexo, cara. E eu acho, assim, ao mesmo tempo que é triste, também é interessante, cara, porque mostra, assim, como é que a mente humana é capaz de fazer coisas que para nós é completamente absurdo, né? É o oposto do que deveria ser feito, né, cara? Impressionante. Vou até fazer um link com uma outra discussão que a gente fez num outro papo. Existem pessoas, não vou dizer que elas são do mal, para as quais criar confusão ou fomentar a desinformação é conveniente. Sim. Elas ganham com isso. Por isso que eu não sei dizer que é mal. Elas têm um benefício com isso. Então, com relação ao que você falou da ciência, que para mim eu acho que eu consigo entender por que as pessoas têm essa reação. Elas esperam, até pelo mundo que a gente vive hoje, uma resposta imediata. Então, e a ciência não é capaz de dar essas respostas imediatas, principalmente num caso como esse. Um vírus diferente, que está difícil de se monitorar e aprender com ele, se aprendeu no processo, como sempre, como ele está desenvolvendo, e algumas das hipóteses que foram aventadas no começo se provaram falsas. Bem-vindo à vida da ciência, é assim. Mas os negacionistas aproveitam essas situações e pegam uma ou outra falha e falam, tá vendo? Como é que eu posso confiar nisso se você em março falou isso e em julho você está negando? Ao invés de ver um benefício, vê um malefício. E você mencionou uma palavra interessante agora, cara, porque eu acho que tem uma parte muito legal que a gente pode explorar, que é esse pedaço, esse grupo, agrupamentos ou negócios, pessoas que são oportunistas, na verdade, né? Eles percebem aí no negacionismo uma chance de se darem bem, terem mais lucro, ou se dar bem de uma outra forma, enfim, não interessa, mas assim, é o oportunismo ali presente. E tem um outro grupo que vai na onda, né? Que simplesmente, não é questão de oportunismo, acredita no que está sendo falado ali e vai junto, né, cara? E a questão do benefício, cara, é muito preocupante porque, em primeiro lugar, como é que as pessoas não enxergam benefícios na ciência, né? Que cai um pouco naquilo que a gente está falando agora. Você não percebe que a internet é resultado disso, né? Você está vivo por causa dos remédios, né? Ou porque você foi para um hospital e teve que fazer uma operação de emergência, também é devido à ciência, né, cara? Isso é preocupante, de não enxergar esse benefício imediato, assim, né? Que já faz parte da nossa vida. A gente deveria tomar por garantido isso e não toma, né? E a outra coisa, cara, que é mais preocupante ainda é não perceber, cara, os benefícios de se saber a verdade. Parece que, assim, existe um mecanismo psicológico que coloca isso em dúvida. Parece que, assim, não, a mentira é mais legal. A ilusão é mais interessante, né? Como aquela cena clássica do filme Matrix, né, cara? Que o Cypher pede para ser reinserido dentro da Matrix, porque ele prefere a ilusão. O gostinho do bife era mais gostoso, né?
ele prefere a ilusão do que reconhecer, né, e encarar a verdade de frente, né? Então, esse também é uma coisa, me parece ser uma coisa muito, psicologicamente falando, assim, muito interessante de ser analisada, dessa questão de, em primeiro lugar, que eu acho que está ficando cada vez mais complexo isso, embora não entenda o porquê, tá? De ser cada vez mais difícil as pessoas reconhecerem o que é verdade. Aí fake news, desinformação, etc. E, em segundo lugar, a impressão que eu tenho é que para muita gente nem interessa saber a verdade, né? Parece que assim, qual que é o benefício que eu levo em saber a verdade? É melhor eu me enganar, é melhor eu seguir uma mentira, uma ilusão, eu vou ser mais feliz fazendo isso, sei lá, algo nesse sentido. A famosa frase, a ignorância é uma bênção, não existe à toa, né? Exato. A verdade, o conhecimento, encarar a verdade, o conhecimento que implicam em responsabilidade, dói, custa e implica compromisso. Eu acho que a gente começa a chegar um pouco perto desse porquê da coisa. Algumas pessoas sabem o que estão fazendo, né? As pessoas que manipulam e sabem. E a grande massa ignara, vem por trás, por todas as razões. Meu ego está em perigo, eu não sei o que eu coloco no lugar. Inclusive, o burro, a viseira do burro é tão grande, para usar uma metáfora, que olha aqui, ó, você estava falando, eu estava pensando, é legal, a pessoa tá sendo contra a ciência, falando contra a vacina. Mas o elevador que ela pega é a ciência, ela nem percebe nisso. A escada rolante que tem lá, ela nem percebe isso. O automóvel, é tudo produto da ciência, ela nem percebe isso. Né? O band-aid que ela usa, ela não faz a mesma comparação. Né? Exato. A transfusão de sangue do filho dela, o exame, o raio-x, não faz essa associação. É como se a pessoa pegasse extratos de coisas que ela não gosta, que foram corroborados por desinformação, o amigo favorito, o blogueiro da hora que falou. Não precisa de comprovação, porque ele já comprovou por mim. Exato. E aí vai se apegar às exceções, porque as regras em geral costumam ter exceções. Há casos em pessoas que passaram mal depois de tomar vacina? Sim, é do jogo, faz parte da equação. Há pessoas que tiveram complicações, talvez não especificamente por causa da vacina, mas porque na reação orgânica acabaram tendo complicações e morreram? Sim, mas, de novo, os malefícios, 1, 2% das pessoas, são parte de um jogo maior que levou, por exemplo, a gente dobrar a expectativa de vida em 150 anos. Em termos estatísticos, chega a ser ridículo, né, cara? Então, assim, vale muito a pena, não tem nem o que pensar a respeito, né, cara? Então, esse é um aspecto, não, imagina isso, esse aspecto científico as pessoas nem abrem a conta. Agora, imagina o resto, abre a coisa. Por que leva tanto tempo, por exemplo, a discussão do meio ambiente, como a gente já conversou outro dia também? Uma minoria de pessoas já está consciente de que é importante a gente preservar o planeta, porque senão a gente vai para o buraco. E já está fazendo algo a respeito, já está tentando ter uma vida verde, separando lixo, fazendo todas as coisas que a gente percebe, poupando água, etc. Os outros que negam, que ainda são maioria, não ajudam a grande massa a tentar chegar naquele centésimo macaco, a tentar chegar naquela massa, a gente poder saltar, porque vai ser necessário, por bem ou por mal. É aquela história. Precisaria chegar, acho que inclusive foi um dos papos que eu tive com a nossa querida Raquel, que se estiver ouvindo vai lembrar disso, quando a gente estava conversando sobre o fim justificam os meios. Em princípio, a frase mostra assim, não, a gente não pode assumir que nenhum fim justifique os meios. Mas depois a gente começa a analisar um pouquinho, chega a certos exemplos que, o meu exemplo favorito é o do cinto de segurança. Cara, se a pessoa não aprende por bem, multa. Vai ser obrigatório. Quantas vidas foram salvas porque é obrigatório e tal? Algumas pessoas vão argumentar, mas eu não quero que o Estado venha dizer como é que eu vou levar minha vida dentro do meu carro. Mas é o típico pensamento egocêntrico, que não vê que a pessoa está num veículo ao redor de outros tantos, e olha quantas vidas salvou. E olha que interessante, hoje poucas pessoas se negam a fazer. Já é um movimento quase que automático, já reconhece isso. Ainda tem os birrentos, que bebem, dirigem. A bebida e a direção é outra história, né? A famosa história, não, os outros ficam bêbados, eu não fico bêbado. Eu sei o meu controle, eu não vou botar ninguém em risco, não preciso de bafômetro. Mas, de novo, essa coisa. De novo, o fim precisa justificar os meios desse caso. Até que a gente tenha um nível de consciência X,
tem que ter uma interferência externa, porque senão a gente não consegue ver como sociedade. Exato. Esse é um ponto. Aí que está. A discussão do momento é vacina obrigatória ou não vacina obrigatória? Poxa, nós estamos no momento em que está todo mundo preocupado. Tudo foi afetado, social, econômico, psicológico, tudo foi afetado. Para o bem comum, para o bem maior de todos, seria conveniente que nós conseguíssemos nos precaver como todos. Mas o que está ganhando vulto? A vacina chinesa vai botar um chip no seu corpo e você vai ser monitorado. Olha, está previsto que metade da população mundial vai morrer, vai ser pela vacina. Então, enquanto isso vai ganhando vulto e algumas pessoas vão realmente acreditando nisso, nós não conseguimos sair do lugar. E é estranho, porque eu me lembro, cara, quando criança, eu tomei muita vacina, cara. E era obrigatório, não tinha essa conversa de... Não havia esse contraponto de que a gente não vai tomar. É. Não, todo mundo... Cara, você pode falar, era massa de manobra, etc. Cara, pode até ser, eu era criança, não tinha condição de avaliar nem nada, mas eu acho que, assim, era uma época onde a ciência, cara, eu acredito que era mais valorizada, cara. A impressão que eu tenho, não dá para ter certeza, é de que até a ciência, inclusive, passou a ser menos valorizada, né, nesse momento, onde que parece que a desinformação é mais interessante, cara. Então, me parece um retrocesso. Quando Humberto Eco falou que a internet criou uma plataforma para os idiotas e os imbecis poderem vocalizar, que eles não tinham antes, é um pouco disso. Na nossa época, eu sou bem mais velho que você, eu sou da época da vacina da meningite com revólver, da época dos militares. Ninguém falava nada, mas eu concordo com você, a ciência era mais respeitada e também os benefícios eram mais evidentes, porque tinha meninos, eu tinha amigos que eram vítimas de pólio, a meningite estava matando gente, a gente via as escolas tinham aulas suspensas, era mais visível a coisa. E foi tão rápido aqui, bem ou mal, o Brasil criou um sistema de capilarização, de disseminação de vacina tão grande, que chega até o Oiapoque, que é impressionante aqui. A gente acabou com a pólio, com o Zé Gotinha e a Xuxa, bem ou mal, acabamos com a pólio aqui, cara. Exatamente. E agora, né, eu acho que justamente porque... Sarampo estava suspenso, estava fora do mapa, e agora voltou. E vem essa discussão de novo. Exatamente, voltou por quê? É justamente essa questão, né? E as pessoas estão vivas por quê? Porque não tem ninguém em volta com essas doenças. Porque as vacinas fizeram o seu papel, né, cara? Então, assim, uma coisa leva a outra. Mas eu tava pensando aqui, cara, talvez, cara, o maior negacionismo que existe, cara, no mundo ocidental, esse é um grande negacionismo, cara, que a gente dificilmente para falar, que é a negação da morte, né, cara? Não no sentido literal, mas veladamente não deixa de ser um grande negacionismo, porque a gente vive como se ela não existisse, né? Tanto é que quando a coisa acontece, a gente fica sob esse impacto, né, cara? Gera um impacto muito grande, traumas, etc., né? Quando existem mortes súbitas, etc., porque falta existe todo um pensamento, por exemplo, o que o budismo prega, né, de preparação para isso, né, a questão da impermanência, né, cara, que é bem explorado lá por eles, né, e o mundo ocidental carece completamente desses conceitos, né, e encara a morte de uma forma lúgubre, né, de uma forma, enfim, muito nefasta, assim, né. Não que eu queira amenizar isso, mas é a única certeza que temos, né, cara, que nós morreremos, né, então negar me parece ser pior, né, cara, do que você simplesmente aceitar que isso existe e aí se prepara melhor para tal evento, né, cara. Não, acho que você foi no mantra das enfermeiras, na veia, cara. Eu acho que aí a gente criou um vocabulário, não vamos falar nesse assunto porque dá azar e atrai. A gente criou hospitais, a gente criou clínica, a gente tirou as pessoas que faleciam em casa para falecerem fora. A gente criou mecanismos para estender a vida ao máximo possível, mesmo que a pessoa tenha que ficar vegetando ali. É uma discussão que é bem interessante. E é bem nisso, do lado de cá de Greenwich. A gente aqui não sabe lidar com isso. Está aprendendo agora. Eu acho que agora está... Um dos benefícios da internet, da possibilidade de comunicação a gente pode ter mais acesso a diálogos, debates, esse tipo de coisa. Mas a gente ainda... Não é o apego à vida, é a falta de conversar sobre o porquê daquela finitude, porquê dessa maneira. No fundo, a gente deveria temer ou se preocupar com a maneira como a gente vai chegar lá.
mas precisaríamos conversar sobre essa questão que é a única verdade que a gente sabe que vai ser comum a todos nós. Né? Então, mas acho que acaba recaindo nessa questão da nossa aversão à verdade, cara. E a gente não enxergar a verdade como uma coisa boa, a gente enxerga muitas vezes isso de uma forma ruim, né, cara? E é estranho isso, né? Por que que a gente... Aliás, inclusive a palavra verdade, né, cara? Se fosse entrar no conceito da palavra, né, cara? Também é uma coisa bastante controversa. O que que as pessoas entendem por verdade, né, cara? Mas eu acho que se não passar por aí essa discussão, a coisa fica realmente muito maluca, né, cara? E, ó, você está falando agora, eu estava me lembrando. Se a gente for pensar naquela definição, ou naquela ideia do Freud, de que é a ameaça ao ego que me faz negar essas coisas, tá claro, a gente supervaloriza tanto o ego nessa parte da vida, não a vida em si, mas o ego, essa existência minha tão apegada às coisas, daí que vem o sofrimento, uma série de coisas, que tudo que seja uma ameaça a isso eu vou negar. E quer coisa pior que a morte? Exato. Apesar de estar cercado de todo o tempo, né? Com certeza, né? Que eu acho que é a aniquilação derradeira do ego, né? Ali encontra realmente o seu destino final. Mas outras coisas bem antes desse momento da morte, por exemplo, podem representar uma ameaça, né? E eu acho que você mencionou isso no comecinho, que é a falta de flexibilidade, né? Que é justamente essa capacidade que você tem de pular de uma ideia para outra, que deveria ser, pelo menos, normal, né? Na vida, né, cara? A própria ciência se baseia nisso, né? Assim, por enquanto temos isso como o nosso horizonte de possibilidades, né? Mas isso é por enquanto, amanhã pode mudar, etc. E a gente se agarra a certas visões de mundo, se agarra a certos dogmas, né? A certas maneiras ou estilos de se viver que nos parecem únicos, né? E a gente fica enferrujado, a gente perde essa flexibilidade, né? Inclusive a nossa falta de capacidade de enxergar a diversidade como algo benéfico, né? Porque se você percebe que existe uma diversidade, não só em termos de sociedade, de cultura, né, mas de conhecimento mesmo, né, cara? Você consegue surfar melhor, né, cara? Ou navegar melhor nesse oceano sem esses trancos, né? Sem essas barreiras. Isso acaba sofrendo menos. Porque quando algo vem de encontro ao seu paradigma, digamos assim, mais fundamental, por mais que doa, você tem mais flexibilidade para sair daquele ponto em que você se encontra, porque você não está você não está num castelo de areia, né, cara? As suas fundações estão ali apoiadas em várias camadas de ideias ou de vários tipos de conceituações ou de paradigmas, que se cai um pilar aqui, outro ali, o castelo continua mais ou menos em pé, né, cara? Agora, se construir um castelo em cima de, né, uma base assim única, né? Um pilarzinho só, e justamente esse pilar é tirado ou é arrebentado por uma verdade inconveniente, digamos assim. Aliás, lembrei, né, falando disso, a verdade inconveniente, que foi dos documentários. Do Al Gore, não é? Exatamente, Al Gore, que foi sensacional esse nome, né, cara? Uma verdade inconveniente, porque justamente que foi um documentário muito criticado lá nos Estados Unidos, né? Que é toda essa questão acho que foi o primeiro grande documentário a falar sobre aquecimento global, um dos primeiros, talvez, eu não sei exatamente, mas que foi muito criticado justamente por causa disso, né, cara? Para mostrar uma verdade que não era interessante para os grandes poderes instituídos, etc, né, cara? Então, e aí entra também questões do tipo politicagem, né, cara? Então, vamos politizar certas coisas que não tem nada a ver com política, e aí gera mais confusão, né? Por exemplo, a questão do vírus. O que tem a ver o vírus com política? Absolutamente nada, né? Então, isso só vai criando esses silos, né, cara? Separados, né? Eu aqui, você aí. E, cara, o vírus não tem fronteira, cara. Ele ataca todo mundo indiscriminadamente. Então, era o momento de a gente se juntar, né, cara? De trabalhar de uma forma muito mais cooperativa, ao invés de ficar nessas trincheiras aí, um atirando bomba no outro, né, cara? É impressionante. A gente continua, com relação ao vírus, a gente continua num oceano de incertezas, mas já temos várias boias de certezas. E uma dessas certezas é essa: não há discriminação racial, política, econômica. Afeta todo mundo. Exponha-se irresponsavelmente e você será contaminado. Exato. Como o seu corpo reagirá? Grandes atletas muito bem preparados estão ficando com pulmões comprometido em questão de dias.
e gente frágilzinha, toda que a gente não dá nada por ela, acabam aguentando o tranco, nem sequer são entubadas. Não há, não conseguimos ver a coisa. O cenário é bem fascinante e bem complexo. O termo que você usou aí, que eu gostei, dentre as várias coisas que a gente pode desenvolver, é perceber verdadeiramente que a diversidade, não só ela é legal, ela é fundamental para a nossa vivência como planeta, senão a gente não vai chegar lá. Primeiro, ela é dada como ponto fundamental, ela existe. Não somos todos iguais, nem tudo que está aí é igual, ponto final. Segundo, não é, de novo nós vamos voltar ao outro ponto que a gente já falou aqui, não é uma questão de nós e eles, é uma questão de todos nós, todos nós. O diferente não é inimigo, o diferente é só diferente. Ele sabe coisas e faz coisas que eu não sei. Eu não dou conta de tudo. O meu time não faz tudo. Há outros esportes tão legítimos quanto os meus. Há outras maneiras de filtrar a realidade e interpretá-la, inclusive a ciência. Exato. A ciência com C maiúsculo, porque tem a ciência com C minúsculo, é obtusa, dogmática. A ciência com C maiúsculo reconhece o limite até onde ela vai. Até aqui eu analiso, daqui para frente tem que ser outra coisa. Esses cientistas que reconhecem isso, esses... E para a gente entender a grande verdade, como você falou, com V maiúsculo, preciso de todas as ferramentas à disposição. Mas, de novo, dá trabalho, exige questionamento, exige responsabilidade. Será que eu tenho disposição para fazer isso? Será que eu tenho condição para fazer isso? Não é melhor eu estar aqui? Imagina, de novo, nível de consciência. Se a pessoa está muito nesse nível baixo de eu-cêntrico, etnocêntrico, a minha turma, ela não vai conseguir enxergar. Ela não vai conseguir enxergar os benefícios e vai ver inimigos e adversários onde ela só tem adeptos, só tem colegas, só tem gente que pode ajudá-la a melhorar. E é estranho também, cara, que me parece uma coisa que está associada a isso também, é a questão da desconfiança, né, cara, generalizada, né? Desconfia-se de tudo, né, das instituições, por mais que haja motivos para isso, eu reconheço que há muitos motivos para a gente desconfiar, mas é uma desconfiança que eu acho perigosa, ela ultrapassa o limite do bom senso, né, cara? Então eu não confio mais em cientistas, eu não confio mais em autoridades, não confio mais no governo, eu não confio mais em ninguém. E aí a questão é que você acaba recaindo sobre ela inevitavelmente mas então a única pessoa confiável é você mesmo? Agora, você nem confia em si próprio, aí beleza, vai ficar um argumento aceitável, porque aí ou você coloca todo mundo na mesma cesta, né? Inclusive você. Agora, se você tira, né? Todo mundo, ninguém é confiável, com exceção de mim, aí ferrou. Porque a pessoa se baseia em si própria para tomar as decisões, fazer suas escolhas, né? Então, cara, ferrou, porque a partir desse momento, como é que você vai pegar um avião? Um piloto que você nunca viu, uma empresa que você desconhece. Como é que você vai, cara, tomar uma vacina, por exemplo, né? Não confia mais. Como é que você vai ao médico e vai confiar no diagnóstico que o médico te deu? Porque não é uma pessoa confiável. Então, cara, passa a ser muito perigoso essa desconfiança nesse nível. Comer num restaurante, introduzir. Geralmente, esse ponto é bom também. Geralmente, essas pessoas, se fica no âmbito individual, eu acredito que chega no estado patológico tão grande que cedo ou tarde, ou essa pessoa, ao se expor, vai ter, nesse choque com a realidade, vai ser pega, vai ser colocada em alguma instituição clínica, ou a família vai ajudá-la, alguma coisa vai acontecer. Aí eu acho que ela não representaria tanto perigo social, a não ser ela mesma. O problema eu acho que é quando um núcleo pequeno de pessoas chegam a acreditar piamente que, não, só nós somos confiáveis, só nossa turminha. E aí passa a ser perigoso, porque esse pessoal começa a tratar os outros grupos como inimigos. Veja, neonazistas são quantos? Um número muito pequeno, mas fazem um barulho danado. Sim. Fazem um barulho danado. E quando querem fazer mal, fazem mal. Com certeza. E tem essa visão. É um grupo pequeno comparado com a população social em qualquer lugar. Mas olha só, é um grupo, ele se reconhece e tem uma visão de mundo totalmente distorcida. Né? Totalmente distorcida. E assim como esse, tem vários aí. Você falou hoje uma coisa que eu também acho muito legal. A proliferação dessas teorias de conspiração que põe tudo a negar. Né? De novo, temos que questionar tudo. Princípio número 1 de qualquer ciência social, e até do jornalismo, que eu sempre milito. Mas
tudo há limite, e acho que o termo que você colocou também na tua fala anterior, que é fundamental, que a gente tem perdido e esquecido. Bom senso. Perdemos a régua do bom senso. Perdemos a condição de ter, de falar sobre ele. E aí, ferrou. E aí fica todo mundo entrincheirado em suas próprias ideias, né, cara? E desconfiando de tudo. Então, eu acho isso muito complicado. Porque todos passam a ser os inimigos, né? Todos passam a ser os inimigos. Não é mais gente com a qual você pode contar, cara. Então, você não faz uma sociedade com indivíduos apartados, né, cara? Na sociedade, ela já diria, nosso grande também ícone aí, o Yuval Harari aí, né, cara? Ele fala muito bem sobre essa questão de sociedades que dependem fundamentalmente de um senso de cooperação, né, cara? Então, precisamos confiar, né, cara? Você vai pegar um Uber, você tem que confiar. Tudo bem que acontecem imprevistos, existem crimes, né, pessoas mal intencionadas, enfim, acontece. Mas, no geral, você tem que confiar nessa sociedade, porque você mesmo acabou de falar, pô, você vai num restaurante, então, uma pessoa que vai preparar a comida você não conhece, você não sabe se a pessoa... você parte do princípio, a cooperação parte do princípio de que o outro é bom e não o contrário, né, cara? Você fica num estado de guerra, né? O cara que é de esquerda e eu de direita, ou eu sou de esquerda e ele é de direita, não importa, cara. Você não pode enxergá-lo como inimigo. Porque você enxerga como inimigo ali, isso inviabiliza o diálogo, inviabiliza o relacionamento, né? Então, assim, uma sociedade baseada na desconfiança, ela passa a ser muito perigosa, cara. E é isso que eu acho que eu estou vendo, justamente porque vimos que, pelo menos assim, analisando superficialmente, lógico que nem psicólogos nós somos, né, cara? Mas que o medo parece que está na base desse negacionismo, né? Ou seja, existe um medo ali centrado muito, sim, nessa questão de que eu tenho uma crença muito arraigada, isso aqui representa uma ameaça, essa minha crença, eu vou negar, né? Então, assim, esse medo está muito difundido, né, cara? E eu acho que também o vírus, por ser uma coisa nova e trazer um lado muito desconhecido, também acaba fomentando, dando mais munição para que esse medo seja ampliado, né, cara? O vírus, dentre as várias características dele, uma das mais marcantes é que ele foi global e muito rápido, né? Então, não foi uma coisa local que outros de fora poderiam não dar bola e deixar para lá, não, afetou a todos e todos, parece que todos os lugares sofrem desse tipo de miopia, desse tipo de negacionismo, desse tipo de ataque às verdades estabelecidas, em maior ou menor grau. Voltando um pouco na desconfiança, você falou, acho que é fundamental esse ponto também, rapaz. A sociedade, teoricamente e praticamente, ela tenta criar mecanismos para a gente poder ficar livre das coisas que não funcionam bem. Então, há restaurantes ruins, A tendência é que eles não sobrevivam. A tendência é que eles fechem, porque as pessoas, qualquer pessoa que tem uma experiência ruim, ela tende a não mais consumir aquele serviço, aquele produto, ou fazer uma propaganda negativa. A tendência é que as coisas que não são boas feneçam e que os bons continuem. E a gente tem que ter essa confiança até ter uma experiência negativa. É o conviver, é criar e fomentar e estruturar espaços de convivência. Sem isso, a gente não chegará lá. Agora, eu concordo contigo. Está chegando num ponto em que a gente está perdendo de novo o bom senso. Exato, cara. E é complicado isso, porque fica tudo meio que num clima, numa atmosfera de pé de guerra, né, cara? Seja lá com quem a gente esteja lidando, né, cara? E os papos ficam efervescentes, né? Os ânimos ficam aflorados, a coisa não fica bem, cara. E outra coisa do vírus também, que é uma excelente oportunidade, pegando carona no Harari, quer coisa melhor do que a oportunidade de criar condições de colaboração e cooperação? No começo da pandemia, a gente via muita gente fazendo trabalho voluntário, continuam fazendo, tem menos exposição agora, mas continuam fazendo. Músicas pela internet, o pessoal fazendo na praça ao ar livre e tal, pensando no outro que estava preso em casa, que não podia sair, a gentileza com o vizinho mais velho que não podia sair, isso continua acontecendo. Mas o que aconteceu? 6 meses, 8 meses, 1 ano depois, a saúde mental começou a ser afetada também nas pessoas que estavam bem, e aí
aquilo vira um caldo e a coisa começa a ferver. Cedo ou tarde a coisa ferve. Então, é impressionante como é tudo dinâmico, né? É tudo dinâmico, todo recorte que a gente faz, ele é temporal. Mas a gente tem que ver com ele ao longo do tempo e como ele é dinâmico, como a gente vai ter que ir se adaptando aos poucos. Hoje já sabemos que precisamos ter cuidado com o vírus, sim, mas não precisamos ter aquela roupa de astronauta para ir no supermercado e voltar e sermos contaminados. Não é mais necessário isso. Aí é necessário tomar cuidado? Claro que é. Precisa limpar o produto? Precisa. Mas vamos aprendendo aos poucos, né? Cara, e uma coisa também que eu me lembrei agora, que lógico que não é oficial, isso não é reconhecido oficialmente, mas a gente poderia entrar também nessa seara aí, cara, que não deixa de ser um tipo de negação, que é aquela ideia que os governos dos Estados Unidos, né, vários governos aí, principalmente na época da Guerra Fria, eles implantavam essa desinformação justamente para tentar ridicularizar quem era a favor dos fenômenos ufológicos, né, quem ia atrás, os ufólogos, alguns deles sofreram bastante com isso daí, né, cara? Até que ponto, então, também, embora, volto a dizer, né, não seja uma coisa reconhecida oficialmente pela ciência, etc., até que ponto também essa questão de gerar desinformação também, né? Não pode ter advindo daí também, na época da Guerra Fria, né? Toda essa questão de espionagem aí, será que isso também não entra, cara? Tá, sim. Bem colocado. A gente não falou do nosso assunto favorito. Existe negacionismo com relação ao fenômeno OVNI? Pô, com relação ao contato? Pô. Muito. E aí que tá. E aí é tiroteio ou laranjada ou tomatada de todos os lados, inclusive da nossa querida ciência. E é bem-vindo, porque não há como dar alguns tipos de resposta. Não há. E eu vou dar um exemplo clássico. Meu ídolo pessoal, Jacques Vallée, que é o cara... Esse é o cara que me pauta até hoje. E ele diz que a hipótese extraterrestre é uma das hipóteses que dão conta do fenômeno OVNI como um todo. E não é a favorita dele, é a que ele põe em último lugar. Esse é o nosso ponto de discórdia, vamos dizer assim. O resto eu sou ficho com ele. Mas por quê? Mas olha só, ele participou de grupos de contato. Ele foi lá, preencheu a ficha e tal. Mas deu azar. Dos 8 que ele foi, acabou gerando loucura. Tinha abuso, não tinha contato com coisíssima nenhuma, tinha um monte de coisa. E que conclusão você acaba chegando? Puxa, eu fui lá com a melhor das intenções, até para dar o meu aporte científico, para poder corroborar aquilo. E tem essa decepção? Isso não funciona. É a generalização da parte como um todo, na metonímia, é errado. Mas, tirando isso, veja a seara em que a gente está. Dentro do fenômeno OVNI, tem picaretagem? Muita. Dentro do contatismo, tem desengano, desinformação? Muita. E para separar o joio do trigo? Exatamente. E para dizer que eu não estou envolvido com aquilo? Complicado, né? O pessoal generaliza, não tem jeito, né, cara? E acaba... se você está por perto, você acaba ficando sujo, né? Junto com... Na conversa, semanalmente eu tenho papo com o Diego e com o Tadashi, né? Semana passada o Diego não podia, estava conversando com o Luiz. Ele estava pensando, puxa vida, eu sou Estados Unidos ao final da Segunda Guerra Mundial. Eu olho para o mundo, puxa, eu sou líder. A Europa está destruída, Japão está destruída, a União Soviética vem vindo aí, é uma ameaça porque os valores são diferentes do meu, mas eu tenho bomba atômica, eu tenho uma economia robusta, então eu vou para frente. Ups! Surgiu uma coisa aqui que eu não tenho explicação. Está caindo nave aqui, tem coisa em cima. Como é que eu vou falar isso para a minha sociedade agora que nós estamos com tudo na frente e vou reconhecer que tem um poder maior que eu? Não. Não vou fazer isso. E como é que eu faço com a realidade que está acontecendo aí? Cara, eu vou desinformar. Jesse Marcel, vem cá. Sabe aquelas troços que você viu em Roswell? Fala que foi um balão meteorológico. Filma, faz essa foto aqui. E aí eu começo esse processo. Eu começo a negar. Eu crio o projeto Blue Book para negar aquilo que eu sei que é fato. Esse vem a público e o que eu estou pesquisando para valer não vem a público. Esse que eu reconheço que está mostrando que eu sou mais frágil do que eu sou. Eu não posso mostrar para todo mundo que eu sou frágil. Quando eu sou um bullying, quando eu sou um falso Golias, eu não posso mostrar que eu sou frágil. Eu perco a autoridade. Então, o Stephen Greer também fez um trabalho muito bom, né, cara, ao conseguir fazer essa pressão toda lá no governo dos Estados Unidos, né, cara, para que eles conseguissem. E olha só, como é que ele conseguiu reunir aquele pessoal?
o pessoal tem que ser ex-militar, a maioria é ex-militar, teve que fazer a carreira, garantir que está fora das mãos do Estado, a família mais ou menos em segurança para poder vir à tona e conseguir colocar. Mas, de novo, voltando no tópico inicial, é um exemplo clássico e bem articulado de negacionismo. Não é verdade. E aí que vem o salto e a importância para a filmagem lá que surgiu, lá que o New York Times expôs do avistamento do navio e da Força Aérea Americana e da Marinha e tal. Assim, e você percebe, cara, que também, em última instância, lógico que tem muita coisa envolvida aí, mas você vê que, em última instância, o medo, ele permeia, mesmo no seu exemplo, né, você tem um governo, várias pessoas envolvidas, tal, mas, no fundo, é um medo, né, cara? Seja um medo de alguma coisa mais poderosa do que eu, de não conseguir dar as respostas que a sociedade demanda a partir daí, né? Então, sei lá, então vamos negar, então vamos dizer que não existe e tal, né? Então, o medo parece que permeia o negacionismo de uma forma geral, seja no aspecto individual, no coletivo, é sempre o medo presente, né, cara? Impressionante. É medo de perder a autoridade, medo de perder o que eu conquistei, medo de ser substituído, medo de não ser importante, medo de ter que reconhecer que eu não sou tão relevante quanto eu era. Ou que eu estou errado. Que eu estou errado, isso. Tudo que eu construí é falso. O meu castelo é de areia, não é de concreto. Ele é incrível. O medo permeia tudo. Se a gente for ver, ele deve estar por trás de tudo se a gente for parar para analisar. Né? Inclusive os governos recentes nossos, o do Bolsonaro e o Trump lá nos Estados Unidos, eu acho que o primeiro impacto da pandemia, esse negacionismo logo de imediato, também necessariamente ele deve ter passado por essa questão do medo. Não sei como é que eu vou reagir, como é que a gente vai parar, como é que a gente vai brecar isso, como é que a gente vai lidar com essa pandemia dentro dos nossos países. Então, é melhor eu negar, dizer que está tudo bem, que eu tenho um perfil de atleta, ou é que é uma gripezinha, seja lá o que for, porque a gente ameniza. Bem colocado. E, ó, vamos pensar pragmaticamente. Não devem ter faltado para os dois um grupo de pessoas que os alertou, que os disse o que tinha que ser dito, dando a eles, como comandantes em chefe das respectivas nações, a palavra final. Maravilha. Mas a gente sabe como é que os Estados Unidos funciona. Tem um time ali que, cara, eu assessoro o presidente. Presidente, a realidade é essa. Junta isso, aí vem a característica pessoal desse líder, que é um cara arrogante, que é um cara pouco maleável e tal. O que me veio agora, ouvindo você falar? Eu sou o Trump, tá? Eu estou no final do meu mandato, eu estou vendo que eu quero reeleição, porque eu quero o poder me fascina, eu continuo querendo. Dadas as circunstâncias em que eu estava vindo e algumas atitudes que eu tomei, eu peguei a economia do meu país e botei no melhor patamar dela em 100 anos. Isso aqui, essa pandemia vai colocar isso em risco. E a coisa que mais afeta esse povo americano é o bolso. Cara, eu não vou poder... Eu estou vendo que a Europa está entrando em lockdown, então, não. Aqui isso aconteceu, eu estou liquidado. Eu estou liquidado porque isso aqui vai para o buraco e tudo que eu conquistei até agora eu vou perder e eu corro o risco de perder a eleição lá na frente. Estou fazendo um raciocínio meio louco, assim. Mas sim, eu acho que tem muito disso daí, cara. Tem muito disso daí. E no nível individual também, né, cara? Quando você... parte de você, né, essa negação, né? E em coisas simples, cara, do dia a dia, por exemplo, uma traição, né? Às vezes a gente prefere negar essa traição, dizer que não existiu. Não, por quê? Porque isso vai derrubar todo um conjunto de crenças que você criou em relação a essa pessoa que você ama, ou que você acha, pelo menos, que você ama, né? Mas você criou família, de repente você tem uma estrutura ali já sedimentada que você acreditou que seria para sempre, e essa traição coloca tudo isso em xeque, né? E, cara, e assim, tanto faz, homem e mulher, né? Independe aí do sexo. Mas muita gente nega, cara, e vive, e continua a conviver com o parceiro, mesmo sabendo que essas traições estão ocorrendo, porque preferem negar, né? Eu prefiro me iludir, fingir que não está acontecendo nada, para não ter que aceitar, né, essa verdade que ela é demais para mim, eu não dou conta de lidar com ela diretamente, né, cara. Não, perfeito. Isso no âmbito individual, acho que acontece toda hora, todos nós, em maior ou menor grau, passamos por vários momentos desse, que é ter que encarar uma realidade que às vezes é melhor negar. Quando a gente é fraco, e eu digo por mim, a gente é fraco, psicologicamente, emocionalmente e tal, a gente se deixa levar, mente descaradamente, se nega a enxergar algumas coisas. Se a gente tem a oportunidade de crescer,
entrar no caminho espiritual e amadurecer, a gente começa a lidar com a realidade de maneira melhor. Mas eu expando isso para sociedades. Então, vou pegar alguns exemplos. Puxa, o japonês e coreano têm problemas históricos. O japonês criou campos de concentração e fez de várias mulheres coreanas escravas sexuais. Eles não admitem isso de jeito nenhum. Os coreanos pedem para esses caras, cara, só admita que isso aconteceu. Não, as relações vão continuar, tal, só admita que isso aconteceu. O japonês, não admite. Não admite. O japonês odeia a ideia do campo de concentração, como os nazistas fizeram, mas eles tiveram um campo de concentração com americanos, inclusive, lá. Esse mal, essa coisa ruim, a gente está permeado. Nós tivemos, juntando índios e negros, 388 anos de escravidão. Recorde mundial. Somos campeões mundiais de escravidão em sociedades. E negamos isso. Como nação, negamos isso. Isso aí não é nem... tem o individual, mas tem a sociedade. Né? Então, isso é complicado. E leva a problemas... Eu ia falar karmas de país, porque a gente paga por alguma coisa. Não é à toa que a gente não sai do lugar. Não é à toa. Mas eu acho que também é mais fundamental do que esse tipo de medo individual, que eu dei um exemplo, enfim, banal assim, mas eu acho que tem um em particular, cara, que ele é mais fundamental ainda, pensando agora aqui, que é o medo de estar errado, né, cara? Como a gente tem dificuldade em reconhecer os nossos erros, né, cara? Pensa numa coisa que deveria ser natural, né? Deveria ser pelo menos bem mais leve, né, esse reconhecimento, né? De chegar para trás e falar, gente, foi mal, desculpa, errei. Me parece que em termos sociais, o reconhecimento do erro, ele não é bem-vindo. Passa uma imagem de fraqueza, uma pessoa que não sabe o que quer, uma pessoa que tem dúvidas. Tudo isso acaba ficando, passando uma imagem para a sociedade. A nossa sociedade, pelo menos, valoriza isso, né? Valoriza muito mais a certeza do que as dúvidas, né? Então, se uma pessoa reconhece que errou, mas essa pessoa é fraca, tal. Que tá tudo distorcido, né, cara? Deve ser justamente o contrário. A pessoa que reconhece que tá errando, opa, essa pessoa sim, ela é confiável. Porque você não pode confiar numa pessoa, né, que tá sempre certa, que nunca erra, que é inflexível, que nunca muda de ideia. Acho que você tocou no outro ponto que para mim é fundamental. Como a gente trata mal os equívocos e erros que são inerentes à existência humana. Desde o berço, primeira infância, segunda infância, adolescência e por diante. A gente não trata bem. Parece que crianças que foram bem acolhidas, que os pais reconheceram isso, que foram para escolas que foram capazes de conhecer erro e que foram adiante, são muito mais bem estruturados do que a maioria que não é assim. A própria sociedade massacra, discrimina negativamente quando a coisa é errada. Por outro lado, veja os americanos. Erre nos negócios. Faça erros. Contanto que você faça. Tente, experimente, porque de 10 que você errar, um deu certo, nós ganhamos dinheiro aqui nesse um, que vai compensar os 9 mais outros tantos. Existem outras maneiras de ver a coisa, mas eu acho que você colocou uma coisa primordial. Vem desde cedo esse medo, de novo vem o medo de errar e reconhecer o erro, porque virá uma punição, porque virá junto uma não aceitação. Eu não vou ser bem visto, eu vou ser um pária. Quem quer ser um pária? Exato. Quem quer ficar à margem? Né? E acho que também tem muito essa imagem da perfeição também, que é uma distorção absurda, né, cara? Que eu acho que ela acaba sendo educacional. Eu falo educacional no sentido sabe, da estrutura familiar, por exemplo, né? Então, assim, meu filho tem que ser perfeito, minha filha tem que ser uma princesa, meu filho tem que ser um príncipe. E isso acaba criando falsas expectativas, né, nessas crianças, né, cara? Que acabam crescendo com uma imagem completamente deturpada daquilo que elas são e daquilo que elas podem fazer, né? Então, eu acho que o erro, né, ou seja, o fato de você se reconhecer fundamentalmente como humano, é impossível você ser humano e não errar, né? Isso também está ficando meio que artificial, acho que na educação das famílias, né, cara? Então, vai criando realmente uma cúpula ao redor dessas crianças, né, que são super mimadas, etc., e acabam ficando muito despreparadas para o mundo, né? Quando elas estão já adultas, para o mundo aí fora, onde o bicho pega para valer, né, cara? E não tem nada a ver com aquela condição que a família criou para super proteger aquela criança, mas na verdade essa super proteção foi bastante equivocada, né? Eu acho que tem um pouco de relação com isso também, né, cara? Então,
As crianças deveriam ser educadas para, olha, o erro faz parte, é natural, e tudo bem, errou, tenta de novo, ou tenta de outro jeito, né? O processo de educação deveria envolver isso, né? Vai fazer o exercício lá, errei, não deu certo, opa, beleza, você errou aqui, mas continua, né? A educação está mudando. A pandemia é uma ótima oportunidade para a gente estar rediscutindo, e não é a questão da educação online, né? A educação de como ela deveria ser feita. A maioria ainda são modelo, a maioria ainda é de modelos do século XIX adaptado para agora com tecnologia. Não está funcionando. Mas ela está mudando. A gente precisa reconceituar, por exemplo, a palavra erro, a expressão erro. Para alguma coisa que não me vem agora nada, mas alguma coisa do tipo, olha, tem várias maneiras de serem feitas isso. Algumas dão melhores resultados do que outro. Vamos procurar aquelas que dão melhores resultados, né? Essa é uma maneira de ver. E outra coisa que você colocou que para mim, que é subproduto desse ambiente politicamente correto, nós estamos criando monstrinhos e monstrões em todos os lugares. Monstrinhos das crianças que a gente não pode tocar, não pode punir, não pode fazer nada. E monstrões em que na rede social, na vida agora, ninguém está errado. Né? Tá todo mundo, tudo tem que ser respeitado. Não, tem coisas erradas sim. Tem coisas que são moralmente erradas. Aquilo que não reconhece o outro como legítimo outro, não funciona. Exatamente. Não, mas tem essa coisa, não pode. A liberdade do cara, ele é livre para fazer qualquer coisa. Não é livre para fazer qualquer coisa se vive em sociedade. Não pode ser assim. E a verdade, mais uma vez, volta a ter aquela importância fundamental, né, cara? Não tem como a gente escapar dela, né, cara? Você reconhecer a verdade. Somos limitados, cometemos erros, não sabemos tudo, estamos muito longe de saber tudo, né? E precisamos uns dos outros para construir esse conhecimento que ele é de nicho, né? Ou seja, como somos limitados, eu sei, eu abarco um conjunto de ideias aqui, um conjunto de possibilidades que é o que eu dou conta, é que a minha massa encefálica consegue processar. Eu não consigo ir além disso, né? E é por isso que precisamos de outras pessoas, para que elas em outros nichos elas vão cobrindo esses buracos, né? E a gente, como sociedade, evolui por causa disso. A sociedade cooperativa, ela deveria se basear nisso daí, né? Onde eu não tenho domínio, onde eu não consigo entender, onde eu não tive suporte profissional, onde eu não tive suporte educacional para estar evoluindo naquela área, eu vou confiar em outra pessoa que fez aquilo, né? Então, é o médico, sei lá, o cientista, a pessoa mais bem preparada em determinado setor, o advogado, etc., que eles cobriram, eles abarcaram a realidade através de filtros que eu não utilizei. Então, se eu preciso de algo nesse sentido, eu vou procurar esse profissional, né? E falta isso também. Parece que nem os profissionais mais são valorizados, cara. Você percebe isso nas mídias sociais. Sei lá, tem a opinião de um médico que, não adianta, o cara parece que não vale mais, né? O cara, ele estudou 6, 7, 8 anos ali e parece que as pessoas não consideram mais. Porque a pessoa acha que ela leu 2 ou 3 páginas da internet, 2 ou 3 sites, e 2 ou 3 blogueiros que ela gosta, disseram o contrário, ela vai nessa. Então, esse ambiente está criando problemas muito sérios, que é, primeiro, voltando um pouco ao erro que você falou, o medo desse erro, o medo de errar, me faz não atuar, me faz mentir mais, me faz, por exemplo, deixar de pedir desculpa, deixar de tentar às vezes. O pior, se começa a me privar de tentar, aí a gente perde criatividade, perde uma série de coisas. Agora, tem uma outra coisa que você estava falando, me veio à mente, que é o seguinte, as pessoas perderam a capacidade de falar, não sei. Não sei, cara. Virou uma fraqueza, você não sabe, você tem que saber tudo. Que nossa, que não existe, que não existe, não existe. Esse erro é fatal, né? Achar que sabe tudo, nossa, ele é muito problemático, cara. Eu acho que está vinculado, né? Tudo está muito interligado, né, cara? Mas eu acho que, assim, recai nessa questão, acho que fundamentalmente é o medo em suas várias facetas, né? E essa nossa falta de reconhecimento, né, cara? De que somos limitados e que precisamos uns dos outros para viver da melhor forma possível, né, cara? Então, a partir daí, a coisa tende a desenrolar de uma maneira que é prejudicial para todo mundo, né, cara? Infelizmente. Então, acaba sendo assustador, cara, esse momento que a gente vive, onde, né, você tem aí movimento antivacinas, terraplanistas borbulhando, né, cara? E gente que acha que não precisa mais usar máscara, enfim, uma série de questões que são do nosso dia a dia, estão acontecendo agora, né? E nos parece um contrassenso em pleno século XXI aí, em plena era da informação, o quanto que a desinformação está ganhando terreno, né, cara? Isso a gente vai ter que conversar um dia. E
pessoas como você, eu, teus ouvintes, todo mundo que está aí, gente do bem, é nossa função criar pontes para a gente continuar conversando, porque do jeito que está, as pessoas não estão nem percebendo que elas estão explodindo as pontes de contato e relação, a gente está ficando um montão de ilhas separadas. E não nos comunicamos, não trocamos ideias, achando que são autossuficientes. Exato. E estamos todo mundo indo para o buraco. Não. São pequenas ilhotas assim que estão indo naquela cachoeira do Pica-Pau, né? na Iágara Falls. Está todo mundo indo na cachoeira abaixo. E aí nós temos que criar essas pontes, cara, por mais difícil que seja, para não deixar o debate fenecer, senão a gente não vai longe. É aquele espaço de convivência, né, que você escreveu lá atrás, né, cara, e que volta a ter a sua função e o seu valor, né, cara. Precisamos desse espaço, estamos destruindo esse espaço. Não vamos destruir ele, não, vamos lutar para que ele continue. Repensar, recriar, remodelar, refazer, modernizar de alguma maneira, né? Mas acho que deu, cara. Uma hora assim. Beleza. Né, passou rápido dessa vez, nem percebi. Não falta combustível, nunca. Né? Mas legal, então. Valeu pelo papo aí, mais um. E beleza. Esqueci mais uma vez de pedir para as pessoas se inscreverem no canal. Então, quem conseguiu acompanhar até aqui, por favor, se inscreva no canal, dá o seu like aí no vídeo, para fazer com que a gente continue nesse projeto bacana aí. Beleza, então? Roberto, valeu. Obrigado, cara. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.